Ronda Rousey vai voltar ao MMA, vai voltar ao UFC. Existem chances reais disso acontecer, galera? Bom, já vou direto ao ponto aqui, tá? Há uns tempos atrás, devido ao histórico dela, eu achava que não. Sinceramente, achava que não poderia acontecer isso. Por quê? Bom, ao longo dos anos em que ela foi lutadora profissional de MMA, né, ela foi campeã, né, em quase todas as lutas que ela fez, ela era a campeã, né, exceto duas. Mas mesmo assim, quando deixou de ser campeã, sempre lutou pelo título, né? Então, na sua primeira derrota contra a Holly Holm, ela sofreu aquele nocaute sinistro, né? Que abalou a mente dela de um jeito que ela ficou um ano fora do MMA, né? E o pessoal cogitava aí até a aposentadoria dela. Mas então, ela voltou e numa disputa de cinturão também, novamente, pelo nome, pela história dela, ela voltou direto para uma disputa de cinturão, dessa vez com a brasileira Amanda Nunes, né? E, bom, ela sofreu outro revés, outro nocaute sinistro, pesado. Dessa vez ela foi nocauteada em pé, né, com as mãos pesadas da leoa, e ali pronto. Em declarações anteriores, né, ela disse que não estava acostumada com a derrota, não lidava bem com a derrota. Isso ficou visível, né, na primeira derrota dela, quando ela saiu do octógono ali escondida, parecendo uma criminosa, né, e ficou aí um ano afastada. Então isso aí ficou visível. Ela mesma disse que a mãe dela não treinou ela para isso, só treinou ela para ser campeã. Você é campeã, campeã, não aceita derrota, isso, aquilo, e isso prejudicou muito. E é muito ruim isso para um atleta no geral. O atleta ele tem que estar acostumado a perder, porque faz parte não só do UFC, seja um jogo, seja no futebol, qualquer esporte, mas na vida. Você perde e você ganha. Então, se você estiver acostumado só a ganhar, quando você perder, acontece o que aconteceu com ela. Bom, mas enfim, ela sofreu esse revés, aí novamente se afastou, só que não anunciou sua aposentadoria oficialmente, tá? Oficialmente, galera, tenham em mente isso, que a Ronda Rousey ela nunca se aposentou, tá? Não tem lá, a Ronda Rousey se aposentou, tal, não tem isso. Então, assim, ela parou de lutar MMA profissional e foi pro Telecat, o WWE. Tá ganhando muito mais dinheiro, não tá sofrendo, não tá tomando pancada, né? Mas assim, ela mantém a sua capacidade atlética, porque o WWE ele requer muito, né? Não é qualquer um mané lá que pode chegar, vou lutar WWE porque é luta coreografada, é luta mentirosa. Não, vai tentar você fazer isso aí, você tiozinho que fica aí bebendo chopp, né, cerveja, em frente à televisão, em frente ao canal do YouTube assistindo aqui o de Bob. Vai lá lutar Telecat pra você ver se você vai conseguir. Não vai, né? Mas enfim. Então, voltando aqui para a questão principal do vídeo. Ela vai voltar? Então, como eu disse, devido a tudo isso aí, pelo ego dela, pelo ego da atleta, ela não voltaria, porque ela correria o risco de perder novamente, né? E aí manchar mais ainda o seu cartel, porque ela era invicta. E ela tinha aquele sonho de a maioria dos lutadores, né? Vou me aposentar invicto, no topo e tal, sei o quê. Mas isso, obviamente, não aconteceu. Então, ela tá feliz e realizada, ganhando milhões, muito mais do que no UFC, né? Lá no WWE. Casou com o ex-UFC também, o Travis Browning. Tem uma filha com ele, né? Cuida lá das coisas dela, faz streams, né, na internet, no Facebook. Guess who the first person is here? John Cena! Hello, brothers! Tem milhões de seguidores no Instagram, né? Ela tem mais seguidores, para você ter uma ideia, do que o John Jones e o Israel Adesanya juntos, tá? Então ela tem muito mais seguidores. Enfim, ela tá, pelo menos, aliás, profissionalmente e na vida também ela tá realizada, né? Completamente realizada.
E aí então eu te pergunto, por que você voltaria para arriscar a sujar a manchar o seu cartel, apanhar, né, tomar porrada ali verdadeira e, enfim, você voltaria a fazer MMA profissional? Você voltaria para o UFC para fazer a felicidade dos outros? Não, né? Mas isso mudou um pouco, galera. Minha opinião mudou um pouco, né? Porque mês passado começou os rumores aí de que ela sim voltaria depois da aposentadoria da Amanda Nunes, né? A mesma que a nocauteou em pé. E deixando aí, então os títulos, os cinturões vagos, né? Tanto da categoria peso galo quanto da peso pena. E até agora não tem, o Dana White não se pronunciou nada, como é que vai ser aí o destino das categorias. Ele estava querendo eliminar uma delas, só que depois não falou mais nisso, né? Quem vai lutar pelo título, qual vai ser a disputa aí, né? E vem aí o UFC 300 também, galera. E isso é muito importante, isso muda tudo, né? Por quê? Por que o UFC 300 é diferente dos outros? Porque se pegar pelo retrospecto, todo o UFC múltiplo de 100 teve grandes eventos, né? Eventos, grandes lutas, grandes nomes no UFC. Por exemplo, no UFC 100 tivemos o Brock Lesnar, que é também lá o ídolo do WWE, né? Tem milhões de seguidores também aí no Instagram e tudo mais. E ele, custa caríssimo. O Dana White, né? O UFC foi lá e chamou ele para fazer uma luta no UFC, no UFC 100. Então o Brock Lesnar ele enfrentou o Frank Mir, né? Teve também o Josh St. Pierre, né? Que na época ali era famoso pra caramba, né? Todo mundo queria ver o Josh St. Pierre lutar. Ele lutou contra o Thiago Alves e o Dan Henderson também contra o Michael Bisping, entendeu? Então assim, grandes estrelas na época, galera, grandes estrelas, tá? Hoje em dia, para quem está acompanhando aí o UFC há pouco tempo, pode até falar Michael Bisping, que é Michael Bisping, né? Michael Bisping agora ele é um dos comentaristas do UFC, né? O Josh St. Pierre já se aposentou faz algum tempo, o Brock Lesnar também, ele agora está com 40 e poucos anos, né? E também aí ele não fazia muitas lutas, né, de MMA profissional, ele era mais focado no WWE. Enfim, então hoje em dia, assim, para quem acompanha há pouco tempo o UFC, esses nomes aqui tá falando nada, né? Tá falando nada. Mas naquela época, quem acompanha desde aquela época sabe que eram grandes nomes, grandes estrelas, beleza? Então no UFC 200, novamente eles chamaram grandes estrelas, porque o UFC, o Dana White, na organização no geral, eles queriam manter aí o que aconteceu no UFC 100, a tradição, né? E rendeu muito pay-per-view no UFC 100. Então, por que não no UFC 200 fazer o mesmo ou mais, né? Então vamos aí caprichar e vamos encher esse card de estrelas novamente. E foi o que aconteceu, galera. No UFC 200 tivemos Brock Lesnar novamente, né? Então aí já foi bem mais caro, né? O Dana White ali coçou o bolsinho, né? E chamou ele novamente. O Brock Lesnar sempre foi um atleta caro, galera. Ele sempre foi estrela. Ele só fazia luta no UFC com cachês altíssimos, tá? Antes do Conor McGregor, eu acho que Brock Lesnar era o nome, era a estrela, tá? Então ele voltou no UFC 200 e ele fez aí a luta contra o Mark Hunt. Aí tivemos também Daniel Cormier contra o Anderson Silva, sendo que ele ia lutar contra o John Jones, mas aí acho que uma semana antes, alguns dias antes assim, o John Jones foi pego no exame antidoping, né? E aí caiu a luta, então o Anderson Silva substituiu o John Jones. Tivemos também o José Aldo contra o Frank Edgar. E galera, tivemos também Miesha Tate contra Amanda Nunes. A Miesha Tate, se eu não me engano, na época ela era campeã, isso mesmo. E a Amanda Nunes foi lá, né? E foi aí que ela se tornou campeã. Então assim, galera, grandes estrelas, né? E, bom, agora estamos chegando aí o UFC 300. Provavelmente vai acontecer no primeiro semestre de 2024. E
a pergunta que fica é: quais são as estrelas que vão ali estar presentes nesse card, né? Porque a Amanda Nunes se aposentou. Enfim, galera, tá complicado. Vamos lá então, vamos ver as possibilidades aí. As possibilidades seriam Jon Jones, né? Mas complica um pouco, porque... Bom, se ele perder, não complica tanto. Aí pode colocar Jon Jones versus Stipe Miocic 2. Né? Aí já fica um pouco mais fácil. Aí se ele vence, né? Ele tá falando aqui, depois do Miocic ele vai se aposentar, que não vê mais luta no horizonte, não sei o que e tal. E também tem aquele ego, né, galera? Ele não quer arriscar ali, perder uma luta. Aí não vai lutar contra um Aspinall, não vai lutar contra um Sergey Pavlovich, né? Ambos caras perigosíssimos. Só que em história, não vai acrescentar nada para ele, né? Só vai levar perigo. É alto risco e nenhuma recompensa. Porque se o Jon Jones bate esses caras, o nego vai falar: só mais um passeio no parquinho, só mais um dia de trabalho pro Jon Jones. Mas se o Jon Jones perde para esses caras, aí mancha o cartel dele, mancha de certa forma um pouco a imagem ali do melhor de todos os tempos. E esses caras, né, que, entre aspas, são Zé Ninguém. Caraca, venci Jon Jones, venci o melhor de todos os tempos. Então imagina aí a problemática da história, galera. Então, se o Jon Jones vence o Miocic, o Dana White, juntamente com a equipe do UFC, vai ter que aí serem bem criativos para colocar o Jon Jones no card do UFC 300 com alguém que seja ali de fato... uma boa possibilidade para o Jon Jones e, é claro, acrescentar um cachê muito maior do que já é, né? Bom, também temos a possibilidade do Israel Adesanya, né? Se ele passar pelo Sean Strickland, que não é serviço dado. Sean Strickland não é serviço dado. Tem muita gente que fala: o Adesanya vai passar o carro, é fácil e tal, só que não é fácil, cara. Se você está falando isso, você não conhece um mínimo de MMA, tá? Sean Strickland, ele perdeu aí, se eu não me engano, só para 2 pessoas, né? Perdeu pro Poatan, porque ele é todo doido, né? Aquela doideira de querer trocar com o Poatan, vai trocar com o ex-campeão do Glória, cara. Beleza. Mas, enfim, perdeu o Poatan e perdeu uma outra luta lá também, que agora eu não tô lembrando assim, mas acho que foi pro Cannonier, se eu não me engano. Tirou uma promessa do UFC aí, né, que é o Imamov, né, o Nassourdine Imamov, né, tirou ele pra nada, nocauteou o cara, né, usou a inteligência ali, fez o Imamov cansar no primeiro round, depois nocauteou ele, né. Então, assim, se vocês estão tirando o Sean Strickland como Zé Ninguém, galera, ele pode chocar o mundo, ele pode vencer o Adesanya, hein. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, assim, tem poucas possibilidades. Mas qual seria a estrela, né? O popstar? Também tem o Conor McGregor. O Conor McGregor, ele pode, né? Tem 8 meses aí até lá, o UFC 300. Aí pode colocar o Conor McGregor, ele pode voltar, né, para os testes da usada. E até lá ele pode fazer uma luta aí, então com o Michael Chandler, né, contra o Michael Chandler. Ou sei lá, com outra pessoa qualquer. Isso aí não é problema. Seria sim uma super estrela, né? Todo mundo quer ver o Conor McGregor lutar novamente. Já faz um tempo aí depois da última luta dele contra o Poirier. Mas, enfim. Outra estrela ali no horizonte, é claro, né? O vídeo é sobre ela. Ronda Jean Rousey. E aí, galera, eles poderiam facilitar, né? Porque uma volta da Ronda Rousey ia gerar lucro de milhões para a empresa. Ronda Rousey, querendo ou não, ainda hoje, ela tem muita significância, ela é muito relevante no mundo da luta e no geral, galera. Então, se ela voltasse, ela ia, claro, ganhar um cachê de milhões, né, como nunca ganhou antes, né? Talvez aí, dependendo, ela poderia ganhar até um pouco mais do que, de repente, seu último cachê no WWE, né, para ela fazer o retorno. Como o Dana White já fez aí com o Brock Lesnar, né? Encheu o bolso de dinheiro do Brock Lesnar para ele poder fazer a luta no UFC. E isso poderia acontecer com a Ronda, ainda mais que a Endeavor, né, adquiriu aí parte, né, do UFC, então ali agora estão associados ali, então não seria ali uma coisa tão difícil disso acontecer.
E rumores também dizem aí, né, que a Ronda já tá de saco cheio de ficar fazendo a luta no WWE, lutas coreografadas, né? E que ela voltaria de repente aí pro UFC, agora que a Amanda não é mais a campeã, que se aposentou. Uma atleta também do UFC, a Chelsea Chandler, acho que é isso. A que correu da Norma Dumont, né? That's how Dumont slows things down. She hits rocked her head. Ela disse aí que a Ronda Rousey viria sim, voltaria pro UFC e ela ia lutar com 66 quilos, né? Mas não importa, galera, eu acho que assim, Ronda Rousey poderia voltar e já poderia colocar ela, né, numa luta, uma disputa de cinturão, né? Cinturão vago, tanto do peso galo quanto do peso pena, né? E poderiam fazer ainda mais, né, para isso render, porque eles não vão querer que a Ronda volte e seja derrotada, né? Isso é a possibilidade de acontecer com qualquer outra atleta que ela for enfrentar. Mas a gente sabe que o business acontece de um modo diferente, né? Vocês podem colocar de repente ali Ronda Rousey versus Miesha Tate novamente pelo título, por que não? Mas agora nada é impossível. Pode colocar Ronda Rousey versus Miesha Tate. Miesha Tate, como todos sabem aí, ela é uma velha freguesa da Ronda Rousey, e aí a Ronda poderia ganhar confiança de voltar, né? Porque a confiança dela, querendo ou não, foi abalada. Ela sofreu 2 nocautes antes de parar de lutar MMA, né? Então, se ela volta, supostamente ganha da Miesha Tate, né? Retoma o posto de campeã do mundo, do UFC, aquela adrenalina começa novamente, e aí ela vai fazendo outras lutas, talvez ela ganhe, né? Porque a Ronda, ela tá treinada, como eu disse, o WWE ele requer muito, então ela tá afiada, galera, não tem desculpa, ela tá afiada. Além disso, ela teria 8 meses aí, 8 meses pro UFC 300. Então sim, há possibilidades, há chances reais do retorno de Ronda Rousey ao UFC. Agora eu pergunto para vocês, gostaria de ver o retorno da Ronda Rousey? Ou Ronda Rousey é passado, deixa ela lá no telecat mesmo, já tá velha? Outro erro também, se você falar que ela tá velha, que ela tem 36 anos, né? E as outras lutadoras ali tem na base de 35 anos, 33. A Holly Holm, que ela nocauteou, tem uns 40 anos. Então assim, se você tá nesse pensamento também, tá pensando errado, tá falando, né, besteira. A idade não vai destoar nada das outras atletas ali, tanto no peso galo quanto no peso pena. Bom, enfim, galera, agora é com vocês. Gostaria do retorno de Ronda Rousey ou deixa pra lá, coloca outra estrela aí, vamos botar sangue novo aí. E se vocês pensam dessa forma, me digam, qual seria o sangue novo que também, pelo menos a curto, médio prazo, não existe ninguém, né? Então é isso, Ronda Rousey vai retornar no UFC 300, sim ou não? Eis a questão. Valeu, galera, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Antes de sair do vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva também, ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai enviar sempre quando eu subir vídeos aqui para a plataforma e você será notificado. Beleza, galera? Fui que fui, até o próximo vídeo. Valeu!